dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, atendo ali pertinho do metrô Tucuruvi, né, em São Paulo, zona norte de São Paulo. Se prepare aí para anotar o meu celular, os meus contatos, daqui a pouquinho eu vou estar te passando, tá bom? Essa semana um cliente do consultório perguntou por que as pessoas ficam contando tanto os números dessa pandemia, né, desse momento que a gente está atravessando, né? Por que tem pessoas, a pergunta foi essa, né? Por que tem pessoas que ele conhecia, né? Algumas pessoas que ficavam falando várias vezes por dia, desculpe, o dia todo, sobre os números, né? E sempre os números negativos, não os números de cura ou os números positivos, né? E ele quis me perguntar de que maneira que a psicanálise, né, pontualmente a questão da psicanálise, né, como que a psicanálise enxerga, né, como que a psicanálise vê. E é muito claro, é muito simples na realidade, né, o que acontece. Da mesma maneira que, sabe quando você está na estrada, tem um acidente ali na via que você está andando, tem um acidente e o trânsito congestiona, porque uma ou duas pistas ficam ali interditadas, então, claro, o fluxo fica só em uma ou numa outra pista e, claro, que esse afunilamento vai causar um congestionamento, mas também é agravado porque as pessoas que passam ao lado, os outros motoristas, eles querem olhar para o acidente, eles querem olhar, eles passam devagarinho para olhar os detalhes. E até na outra pista, do outro lado, o trânsito também congestiona, porque as pessoas lá do outro lado também querem enxergar, elas querem olhar o que está acontecendo, o que aconteceu. E para quê? Né? E essa é a pergunta, né? Para quê? Para quê? Por que essa curiosidade? Por que essa necessidade de ficar olhando o acidente, olhando a tragédia, olhando, né? Para quê? Para que ficar diariamente, o dia inteiro, olhando os números? Né? As pessoas já sabem o que tem que fazer. Lavar as mãos, se protegerem, usarem a máscara, darem o distanciamento entre uma e outra. Você já sabe o que você tem que fazer. Você não tem mais nada para fazer a não ser isso. Né? Saber os números, acompanhar os números, não vai mudar absolutamente nada para melhor. Vai mudar sim para pior, porque você vai ficar sugestionada, você vai ficar preocupada com os números, e eu não vou entrar aqui no detalhe se esses números são... Se é possível confiar ou não nesses números, né? A minha opinião é muito clara, e não são confiáveis, né? Então já vou deixar claro aqui qual é a minha opinião, né? Não são absolutamente nada confiáveis, né? Mas para quem está aí acompanhando e acredita, os números são absolutamente alarmantes. Ainda bem que, na minha opinião, são só números e não são verdadeiros. Então eu de fato não me alarmo, mas a maior parte ou algumas pessoas se alarmam, sim. Por quê? Porque ficam acompanhando. E de novo, né, para que ficar acompanhando? Para que ficar na estrada tentando enxergar o acidente de alguém que se acidentou, de um carro que bateu, de algum carro que sofreu um acidente? Para quê? Qual é a intenção, qual é o sistema que força, que move as pessoas a fazerem isso? É o inconsciente, né? Se eu perguntar para as pessoas, por que você fica acompanhando os números?
Ela vai me dar uma lista de razões. Porque eu quero saber, porque eu quero ver, porque eu quero estar acompanhando. Ok, mas para que você quer isso? Vai fazer o quê? Né? Você vai fazer o quê com esses números? A não ser que você esteja trabalhando e tenha ali uma estatística para fazer. Mas a imensa maioria não está fazendo esse acompanhamento de uma forma profissional. Faz por quê? Porque é movida pelo inconsciente a olhar a tragédia, a olhar o trágico, a olhar aquilo que não te faz bem. E por que que esse movimento acontece? Né? Por que que esse movimento acontece? Porque o nosso inconsciente, que é o responsável por 90% das nossas ações, o nosso inconsciente nos move, nos faz fazer isso. Racionalmente, talvez eu até nem quisesse fazer. Assim como tantas outras coisas na vida, né? Que a gente ou não faz, ou faz ao contrário, ou faz num sentido de nos prejudicar. Né? Esse é o movimento do inconsciente. O inconsciente passa à frente do racional e atua. Esse é o movimento do inconsciente. Por isso que eu falo tanto aqui do processo do autoconhecimento. Por isso que eu insisto na necessidade, na importância de nós nos autoconhecermos. Porque no processo do autoconhecimento você vai entender quais são as tuas tendências, quais são os filtros que você tem, quais são os modelos que você tem, quais são os padrões que você traz nesse inconsciente. É plenamente possível saber, né? Se permitindo a terapia, se permitindo conhecer, é plenamente possível você entender quais são as tuas linhas de atitude, as tuas linhas de direção que você faz ou não faz. Mas precisa se permitir o autoconhecimento, né? Por isso eu insisto no autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai te trazer poder, vai te trazer força, vai te trazer luz, né? E essa é a ideia, é que a gente traga a luz para as nossas sombras, porque senão a gente vive subordinado, submisso a essas ordens do inconsciente. Né? Não é ninguém que está te prejudicando, não é ninguém que quer o teu mal, é o teu próprio inconsciente, é a tua própria consciência inconsciente que você tem. Tá? Então, permita-se se descobrir, se autoconhecer. Mas voltando ao tema, né? Por que então que as pessoas são levadas? Porque nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, o nosso sistema, ele nos mantém vivo, as nossas ações acontecem sob duas pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte. Teoria psicanalítica freudiana. Né? Pulsão de morte, pulsão de vida. Né? Pulsão de vida, projetos, sonhos, colocar a mão na massa, fazer, estar motivado, isso é pulsão de vida. Pulsão de morte, tudo aquilo que nos leva para a morte, tudo aquilo que nos leva para o caminho da morte. Né? E por que a pulsão de morte está no nosso inconsciente? Por que existe essa pulsão de morte? Porque essa pulsão de morte, ela é acionada exatamente no momento do nosso nascimento. Nascer é um processo traumático. Nascer traz para nós a primeira sensação de morte que o ser humano tem. E aí se instala a pulsão de morte. Né? Por quê? Nós ficamos durante 9 meses dentro de uma caverna, num ambiente, num local. Nós ficamos dentro da barriga das nossas mães por 9 meses, num lugar absolutamente seguro. Absolutamente seguro. Quentinho, escurinho, comendo a toda hora,
né? É um lugar perfeito para se ficar, né? Aliás, fazendo um parênteses aqui, é importantíssimo que a gente lembre sempre disso, né? Isso é um tema das constelações familiares. Durante 9 meses, a sua mãe te deu absolutamente tudo o que você precisava. Tudo o que você precisava. Durante 9 meses. Ar, comida, carinho, proteção, segurança. Ela te deu tudo o que você precisava para viver durante 9 meses. Só por isso ela não precisaria fazer mais nada por você no restante da sua vida. E ela ainda faz muito mais do que isso. Mas seja muito grato, seja muito grata à sua mãe. Seja muito grato. Não importa o que ela fez após o teu nascimento. Não importa o que ela fez durante a tua infância, não importa o que ela faz hoje durante a tua vida. Seja muito grato, seja muito grata a ela por esses 9 meses. Porque foram esses 9 meses que fizeram que você nascesse, que você se tornasse um indivíduo, se tornasse uma pessoa. Então, durante esses 9 meses, nós estamos ali totalmente protegidos, um ambiente completamente seguro, tranquilo, recebendo ali um carinho, recebendo ali de vez em quando um sentimento de que alguém aqui está passando a mão, está fazendo um carinho em mim. E após o 9º mês, a gente vai para um ambiente, a gente é expelido para um ambiente completamente hostil, frio, gelado, claro, absolutamente iluminado, e alguém fica me pegando, esse meu corpo, esse meu sistema, esses meus ossos, meus músculos, minha pele, que nunca haviam sentido nada, a não ser esse toque por sobre a barriga da minha mãe. Eu nunca tinha sentido, e de repente tem alguém me pegando, uma mão pesada, tem algo aqui me machucando. Esse é o sentimento do nascimento, né? No momento em que a criança nasce. Esse é o sentimento que ela tem. Então é um sentimento de que estava tudo bem, estava dando tudo muito certo, eu estava completamente protegido e agora eu estou aqui nesse ambiente frio, claro, que me dói os olhos, com alguém me pegando. O que aconteceu? E eu não estou comendo mais, né? Porque lá eu ficava diretamente ligado ali à alimentação e agora eu não como mais. Então se instala aí o primeiro sentimento de morte e a pulsão de morte. E a partir daí, o ser humano, nós todos, vamos sentindo uma necessidade de estarmos vivenciando questões perigosas, questões que nos trazem medo, porque aciona o nosso sistema da pulsão de morte. Então, por que acompanhar esses números? Porque vai aumentar, vai alimentar o meu sistema, a minha pulsão de morte. É claro que, a partir do momento em que você entende isso, como você agora está me ouvindo, e talvez você acredite ou não em mim, talvez você acredite ou não na teoria freudiana, mas você não vai poder dizer que nunca ouviu falar disso, porque agora você já ouviu falar. E se você acreditar e você começar a se preocupar ou começar a se permitir se conhecer, você vai entender se você vive mais vivendo na pulsão de morte ou na pulsão de vida. Porque a gente faz essa escolha, o nosso inconsciente faz essa escolha no nosso dia a dia. Então você pode estar optando em viver a maior parte do tempo pela pulsão de morte. Ao invés de estar na pulsão de vida, projetando, criando projetos, sonhando, fazendo, colocando as coisas em prática, né? Isso é estar vivendo na pulsão de vida. Mas na maior parte das vezes, a grande maioria está na pulsão de morte. Está buscando coisas que a levem para a morte. Porque está
no inconsciente, essa pulsão é mais forte. Por várias questões, por culpas, por autossabotagens. Então ela vai vivenciar na pulsão de morte. A maior parte das pessoas vivem na pulsão de morte. Ela é presente na nossa vida, no dia a dia, mas a gente consegue perceber o quanto. Grandes empresas, principalmente essas de fast foods, né, elas investem nessa pulsão de morte. Quem não sabe que comer, né, com tanta informação que a gente tem hoje, né, quem não sabe que comer lanches, né, faz mal, esses que são produzidos a milhões num sistema absolutamente industrial, né, gorduras saturadas, frituras, né? Quem não sabe que isso tudo faz mal? E por que ainda continua vendendo tanto? Por que ainda continua fazendo tanto sucesso? Porque eles apostam exatamente nessa pulsão de morte, que é a mesma que faz com que você, estando na estrada, fique tentando enxergar o acidente, para que você alimente esse sistema. Você fica olhando os números, as pessoas que ficam olhando os números, elas estão alimentando essa pulsão de morte. Muito possivelmente elas vão ter questões de ansiedade, elas vão ter crises de pânico, elas vão para a geladeira abusar da alimentação, porque de alguma maneira todo o sistema dela fica contaminado e ela precisa de algo para descontaminar. E aí pode ser o álcool, pode ser o cigarro, pode ser o excesso de comida, o excesso de açúcar. Tudo isso está sendo movimentado por essa pulsão de morte, né? Então é isso que leva as pessoas, né, a ficarem acompanhando tantos noticiários rebeldes, né, tantos noticiários violentos, né? Os programas da TV, os programas violentos, esses que tem aí diariamente, que só mostram isso, eles utilizam exatamente esse sistema que o ser humano tem da pulsão de morte para que essas pessoas fiquem hipnotizadas, inclusive pelos noticiários. E aí eles usam e abusam do jeito que eles querem disso. Eles vendem o que eles querem vender, eles te convencem do que eles querem te convencer, até porque não é racional o processo. As informações que eles passam, elas vão direto para o teu sistema límbico do cérebro, não passa pelo teu racional. Você não racionaliza, você não filtra, você simplesmente absorve, sem perceber. Sem perceber, você absorve a informação e ela fica no seu inconsciente, né? Então, é importantíssimo limitar, para não dizer diminuir ou zerar a visualização de tudo isso, né? A visualização de tudo isso. Mas essa é a pulsão de morte. É isso que leva as pessoas a ficarem tão incentivadas a olharem o trágico, a olharem aquilo que é ruim, aquilo que faz mal, né? É isso que faz a audiência desses programas violentos ser tão alta, como são há muito tempo, né? Já é assim. É uma grande forma desses grupos de poderosos, né, que eu também sempre falo aqui, é a forma que esses grupos poderosos têm de controle populacional. Introjetar medo. Introjeta o medo, aciona a pulsão de morte e a pessoa faz o que ela quer que você faça, né? Esse é o sistema.
extremamente hostil, inescrupuloso, inclusive, que esses meios que os poderosos têm de manipularem as pessoas, né? De fazerem as pessoas sentirem, vivenciarem exatamente aquilo que eles querem que a pessoa sinta, para que eles continuem no poder, para que isso traga resultados positivos para eles. A população é um mero número apenas, né? A grande verdade é essa. Por isso eu insisto sempre aqui, né? Você que está ouvindo aí pela primeira vez, eu vou te falar já que esse programa aqui está sendo gravado e daqui a pouquinho ele vai estar lá no meu canal, no YouTube, canal Florescer Violeta, né? Para você que está ouvindo, não pegou do começo, meu nome é Sidney Rosa, eu tenho um canal no YouTube, Florescer Violeta, e todos os programas que eu faço aqui na Vibe Mundial estão lá. Então, você pode entrar no canal a hora que você quiser, escolha lá pelo tema e você vai ver que eu estou sempre falando muito dessa questão de nós desenvolvermos, reativarmos o nosso poder pessoal, para que a gente vá se livrando dessa pulsão de morte, para que a gente vá reconhecendo e nos livrando e diminuindo a força dessa pulsão de morte no nosso dia a dia, né? E que a gente consiga vivenciar mais o nosso dia a dia na pulsão de vida, acreditando mais, tendo mais fé na gente mesmo, no universo, na força positiva do universo, que é infinitamente maior. É infinitamente maior, né? Mas é necessário que você se autoconheça, para que você saiba quais são os teus limites, quais são as tuas crenças. Toda crença é limitante por si só. Se você não entender, se você não conseguir enxergar, encarar, se você não mergulhar em você, para que você saiba quais são quais são os seus medos, quais são as suas crenças, o que está te limitando, você vai continuar fazendo o que você vem fazendo. Se o que você vem fazendo está bom, ótimo, mas nada que esteja bem não possa ser melhorado. Nada que esteja bem não pode ser melhorado, né? Então, se você está bem, ótimo, parabéns, mas saiba que você pode melhorar ainda mais. Agora, se o que você vem vivenciando nem está bom assim, nem está tão bom assim, você precisa fazer algo. Primariamente, é se conhecer. De novo, né? Eu falei agora há pouco, não tem ninguém fazendo nada contra você. Na maior parte das vezes não tem ninguém fazendo nada contra você. É você próprio, é você própria que está fazendo contra você. E enquanto você não se permitir enxergar isso, não se permitir saber quais são os seus padrões mentais, psíquicos, emocionais, você não sai, você fica girando em círculo e não sai nunca, né? Por isso é necessário, extremamente necessário, se permitir. Me acompanhe aqui na rádio todos os domingos às 2 da manhã, no meu canal no YouTube, pelo Facebook, Sidney Rosa. Você entrando lá no Facebook, você vai ver Sidney Rosa, Florescer Violeta. E tem o meu celular, que é 11, que é São Paulo, né? Estou em frente ao metrô Tucuruvi, Zona Norte, então DDD 11, e o telefone 98670-6310, 98670-6310. Você pode me ligar, você pode me mandar uma mensagem, você grava um áudio e eu respondo para você. E domingo que vem, às 2 da manhã, estou aqui, tá bom? Nos encontramos. Até lá.
Música